Pessoal, então ok, vamos lá para nossa aula 6 e nessa aula 6 a gente vai fazer o estudo da reta. Pessoal, eu vou falar de diversas espécies de apresentação das retas, começando pelas equações paramétricas da reta, depois a equação cartesiana da reta, a equação geral da reta, a equação reduzida da reta e a equação segmentada da reta. Eu acho que a partir do momento que vocês conhecerem todas essas espécies de apresentação da reta, a gente vai ter muito mais condição de resolver as questões que estão postas na lista de exercícios, tá bom? Então vejam só, a primeira ideia que a gente vai ter, a primeira exposição que é sobre as retas é falando das equações paramétricas da reta, certo? Então aqui, pessoal, um detalhe interessante é que para obter essas equações paramétricas, primeiro eu coloco aqui um vetor V. Esse vetor V, eu estou chamando ele de AB, né? O vetor então explicitado com uma abscissa, que é A, certo? E uma ordenada B. O vetor tem então direção, sentido e módulo, né? Ok? Vejam só, mas aqui pra gente, o que está importando aqui pra gente especificamente, pessoal, é a exposição desse vetor com esse sentido e aqui da seta e a direção já explicitada, né? Na nosso sistema de coordenadas. Muito bem, o vetor, pessoal, é o vetor AB. Vejam então que a reta que eu estou chamando de R, eu estou explicitando sobre ela dois pontos. Primeiro o ponto A, que eu coloquei aqui, ó, x0 e y0 para ele, e um ponto P também qualquer, ó, x, y, certo? A, x0, y0 e P, xy. Vejam aqui a reta que eu estou chamando de R, certo? Vejam também, pessoal, que eu coloquei aqui adiante, ó, que um ponto P pertencente à reta R, o ponto P pertencente à reta R, ele pertence à reta R, né? Se somente se, ó, AP for paralelo a V. Vejam que essa designação aqui, pessoal, de AP sendo igual a T vezes V, o T aqui é um número, é uma constante, que eu coloquei aqui, ó, T pertence aos reais. Isso aqui, pessoal, vem da geometria elementar. Vejam aí, aqui eu estou garantindo aqui V é paralelo à reta R. Essas duas barrinhas inclinadas aqui indicam que é paralelo, certo? Mas vejam, ó, como A e P são pontos da reta R, vejam aí, ó, então eu tenho aqui esse vetor, ó, de A para P, né? O vetor AP, foi o que eu coloquei aqui, ó, AP, certo? Como AP pertence à reta, eu vou até colocar aqui ao lado, aqui, ó, AP é paralelo ao vetor V, certo? Se isso aqui acontece, então AP pode ser escrito, esse vetor AP, como um número, uma constante, vezes o vetor V. Vejam que, por que o vetor AP foi x menos x0 e y menos y0? Porque, ó, de um ponto para outro aqui, ó, caracterizando o vetor, basta que eu faça abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada, de P para A. Não é isso? O vetor AP. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vejam aí, ó. Ficou, ó, abscissa menos abscissa, ó, x menos x0, e ordenada menos ordenada, ó, y menos y0. Para caracterizar, então, o vetor AP, né? Vejam, então, ó, que ficaria T vezes V, mais o vetor V a gente chamou de AB, né? Com o A sendo um número, o B também, números reais, né? O A caracterizando a abscissa desse vetor e o B a ordenada. Vejam, pessoal, que é muito interessante, quando eu tenho uma constante multiplicando um vetor, essa constante multiplica a abscissa e também multiplica a ordenada, né? Variam tanto a abscissa como a ordenada. Então fica, ó, x menos x0, y menos y0, aqui, ó, certo? Igual a ATBT, né? T vezes AT, T vezes BBT. Vejam só, pessoal, ó, esse vetor aqui, ó, é igual a esse, então a abscissa de um é igual a abscissa do outro, a ordenada de um é igual a ordenada do outro. Então, x menos x0 é igual a AT, y menos y0 igual a BT, certo? Vejam então, pessoal, ó, o menos x0 eu passo para o outro lado, fica x igual a x0 mais AT,
y menos y0 igual a bt, eu passo o menos y0 também para o lado direito da igualdade, fica y igual a y0 mais bt. Ok, pessoal, essas duas aqui, ó, é que são chamadas as equações paramétricas da reta, certo? A partir dela, pessoal, a gente vai obter a equação cartesiana da reta, né? Na equação cartesiana da reta, a gente vai eliminar a constante t, certo? Vamos fazer isso, ok? Pessoal, nós já havíamos falado das equações paramétricas da reta, seguindo então, a 2 agora, a equação cartesiana da reta. Vejam que a partir das equações paramétricas da reta, ó, eu vou eliminar o t, que é a constante, né? Então veja, ó, x igual a x0 mais at e y igual a y0 mais bt, essa é a representação das equações paramétricas da reta, no plano, né? Então vejam, ó, para eliminar o t, o que foi que eu fiz? Ó, bastou inverter aqui a posição ó, do b com o a, das constantes ó, b e a, deixando o sinal negativo no menos b, ok? Multiplicando a primeira equação por menos b, eu vou obter aqui ó, menos abt, e depois a segunda equação eu multiplico por a, vai ficar, na segunda equação vai aparecer o termo abt, então menos abt e abt eu vou poder cancelar, certo? Então vejam, a primeira equação multiplicada por menos b, fica menos bx, menos bx0, menos abt, ok? Depois a segunda equação multiplicando por a y0 e abt. Vejam que na primeira apareceu menos abt, na segunda abt eu pude cancelar. Vejam então, ó, somando os dois lados, ao esquerdo, AY menos BX, igual, né, a Y0 menos BX0, certo? Fazendo então, pessoal, ó, esse termo à direita aqui, ó, AY0 menos BX0, chamando ele de C, eu vou obter, ó, AY menos BX igual a C. Essa é a chamada equação cartesiana da reta, muito pouco utilizada, né, principalmente no Brasil. Mas na equação cartesiana, pessoal, a gente obtém a equação geral da reta e também a equação reduzida da reta, que é muito utilizada no Brasil, né? Mas então veja, ó, a equação geral da reta, que também é outra forma clássica de explicitar a reta, ela é obtida da equação cartesiana. Então veja, a equação cartesiana era y menos bx igual a c. Na equação geral da reta eu passo todos os termos para a esquerda da igualdade, tá? Então eu tinha c, ó, passo para o outro lado, menos c, certo? Eu ficaria com a y menos bx menos c, ó, igual a zero. Eu igualo todos os termos, tá certo? A zero, ok? Então veja, ó, veja só, eu faço então a substituição, pessoal, do a pelo, eu coloquei a maiúsculo pelo a minúsculo, o b maiúsculo pelo menos b, aqui, o b minúsculo, né? E o C maiúsculo pelo menos C minúsculo, certo? Para ficar com a forma padrão de apresentação da equação geral da reta, que é AY mais BX mais C igual a zero, certo? Então vejam aí, ó, A maiúsculo igual a minúsculo, B maiúsculo igual a menos B minúsculo e C maiúsculo menos C minúsculo. Essa é a forma da apresentação da equação geral da reta, AY mais BX mais C igual a zero. Também muito comum, certo? Agora no Brasil, pessoal, a maioria da apresentação, principalmente nos livros didáticos, né, aparece muito quando o camarada pede para você escrever uma reta ou encontrar uma reta. Geralmente a explicitação dessa reta é colocada na forma de uma equação reduzida da reta ou, né, na forma de uma equação geral da reta. Mas veja, ó, na equação reduzida da reta, também obtida, pessoal, da equação cartesiana, veja, na equação cartesiana eu tinha y menos bx igual a c, tá bom? O menos bx eu passo para o outro lado, fica y igual a bx mais c, tá? E vou isolar o y. Então na equação reduzida da reta ela é interessante porque o y é isolado, né? Y igual a, tá? Então é bastante interessante essa forma de apresentação da reta e é muito comum, né, da gente ver em questões, principalmente no Brasil, né? Então vejam só, a y igual a bx mais c, ok? Como eu quero isolar o y, vejam que o a está multiplicando, eu passo ele dividindo, fica bx mais c dividido por a. Vejam, pessoal, que o a está dividindo os dois termos, é uma soma, né? Ele divide o bx e divide o c, não é isso?
Então eu já explicitei aqui, ó, y é igual a b sobre ax, ok? Mais c sobre a, né? Já que o a está dividindo bx mais c. Vejam só, o b sobre a gente está chamando de n, que é o que a gente, aqui no Brasil, é denominado de coeficiente angular, né? Da reta, certo? E o c sobre a, pessoal, que eu estou chamando aqui de k, é dito coeficiente linear, certo? Então, assim, eu vou explicitar melhor aqui, pessoal, a partir de do desenho da reta, tá bom? E aí, pessoal, continuando então, falando da equação reduzida da reta, eu coloquei aqui o gráfico com a reta para vocês entenderem melhor. Então, a equação reduzida da reta é explicitada como y igual a mx mais k. Eu ia falar para vocês, ó, o m coeficiente angular e o k coeficiente linear. Vejam, pessoal, que quando a gente explicita a reta, eu coloquei aqui, ó, a reta R, a forma dela de uma equação reduzida, y igual a mx mais k, certo? Vejam então, o ponto da sua reta em que toca o y é k, certo? Vejam aqui, porque quando toca o y, vejam aí, ó, seria para x igual a zero, ok? Eu vou colocar aqui do lado, ó, para x igual a zero. Quando x é igual a zero, pessoal, veja, o seu y seria m vezes 0 mais k, concorda? O x é 0, então m vezes 0, 0, vai sobrar só o k. Então o y é igual a k. É por isso que na sua equação reduzida da reta, o ponto que toca no eixo y é k. No entanto, pessoal, o ponto que toca no eixo x, certo? Não é m, certo? É uma relação aqui, ó, negativa entre o coeficiente linear e angular. Então tem que ter, é muito sutil isso aí, né? Muitas vezes confunde o aluno, né? Ele acha que o k toca em y, então o m tem que tocar em x. Então assim, aqui, ó, o ponto em que toca o eixo x é a relação negativa entre o coeficiente linear e angular. A gente pode verificar isso aí, ó, porque para tocar no eixo x, pessoal, o seu y tem que ser 0, certo? Então vejam aí, ó, como y é 0, você vai ficar 0 igual a mx mais k, ok? Vejam aí, ó, mx mais k, o k deve passar para o outro lado, ok? Porque eu estou querendo encontrar o x, né? Então ficaria, ó, mx igual a menos k, ok? Eu estou passando o k para o outro lado, pessoal, fica menos k igual a mx, depois estou invertendo a equação, né? Já que é uma igualdade, não vai alterar sinal nenhum, não é isso? Eu peguei o termo da direita e passei para a esquerda, ficou mx, e o termo daqui da esquerda eu passei para a direita, certo? Sem alteração nenhuma, não é isso? Ok? Só fez inverter. Muito bem. Então ficou, ó, mx igual a menos k. E aí, ó, eu obtenho o valor de x, ó, menos k sobre m. Veja aí, ó, menos k sobre m, ó, menos k sobre m. Então, é muito interessante, pessoal, a forma como a gente vai explicitar a reta a partir de uma equação reduzida da reta, né? Bem simples, traço a reta, o ponto que toca no eixo YK e o ponto que toca no eixo X, a relação negativa entre menos K sobre M. Mas também, pessoal, há uma outra forma de apresentação da reta, certo? No caso aqui, pessoal, seria a quinta, né? Chamada de equação segmentada da reta. Ela também é muito pouco utilizada no Brasil, mas eu acho interessante a gente falar nela, certo? Vejam só, na equação segmentada da reta, a gente também parte da equação cartesiana, certo? Só que a gente vai igualar os termos à esquerda da igualdade à unidade, certo? Porque vejam que os termos à esquerda igualados a zero seria a equação geral da reta, né? Aqui na nossa equação segmentada da reta, os termos à esquerda da reta você vai igualar à unidade. Então, vejam só, para que isso aconteça, a sua equação cartesiana, a gente já tem aqui, né, pessoal? É AY menos BX igual a C, certo? Como eu quero tornar essa igualdade aqui, ela igual à unidade, então basta dividir, ó, todos os termos por C, né? Então eu estou dividindo tudo por C. Então AY menos BX, ó, dividido por C, igual a C sobre C. Aqui, ó, o C sobre C, ó, a unidade. Como C está dividindo os dois termos, então AY dividido por C menos, ó, BX dividido por C, certo? Vejam aí, pessoal, como o A está
multiplicando, pessoal, o y aqui, ó, ele vem a ser denominador do denominador, certo? Aqui, ó, eu digo a vezes y dividido por c, é a mesma coisa, isolando o y aqui, ó, de y dividido por c sobre a. Eu vou até colocar aqui, pessoal, para vocês em casa enxergarem isso melhor. Porque, ó, y dividido por c sobre a, quando é a mesma coisa de y dividido por c dividido por a, né? Então, eu devo, quando eu estou dividindo duas expressões, certo? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, aqui, ó, fica aqui, ó, y dividido por c sobre a, fica y vezes, ó, tem que dividir c sobre a sobre c, né? Então, ó, vejam aí, ó, ficaria ay sobre c, não é isso? Então, tá correto, ok? Então, ó, da mesma forma, pessoal, aqui eu utilizo o sinal de mais, porque eu vou passar o total aqui, ó, menos b, para ser, fazer parte do denominador aqui, vai ser o denominador do denominador, né? Vai ficar menos c sobre b, né? Esse sinal de menos aqui, ó, esse daqui, ok? Porque bem na verdade a gente tem menos b aqui, né? Muito bem, então veja, ó, o c sobre a, certo? A gente chama, sei lá, qualquer designação, chamei de alfa, certo? E o menos c sobre b, ó, de beta. Então veja, a equação segmentada da reta, ela seria y sobre alfa mais x sobre beta igual a 1. Muito bem. O que é interessante nela, pessoal, agora sim, ó, os pontos em que a gente toca, tanto na ordenada quanto na abscissa, eles são bastante claros, né? Porque, ó, vejam só, qual ponto que toca na ordenada, ó, é alfa, certo? Porque aqui na ordenada o seu x é 0. Se é 0, ó, então esse termo aqui some, certo? Veja lá, ficaria y sobre alfa igual a 1, ó, basta passar o alfa, né? Fica y igual a alfa, então é alfa. Já na abscissa, pessoal, o y é 0, então esse termo aqui que some, ó, ficaria x sobre beta igual a 1, ó, bastaria passar o beta, né? X igual a beta, ok? Então, na equação segmentada da reta, eu acredito, ela é muito mais visível, ela é uma equação bastante interessante para a gente enxergar esses pontos de interseção, né, da reta, tanto na abscissa quanto na ordenada, ok? Vamos fazer, pessoal, alguns exercícios, tá bom? Vamos começar a resolver exercícios sobre reta, certo? Então vejam só, na primeira questão a gente tem, ó, encontrar a equação da reta que passa pelos pontos 2, 15 e 5, 27, certo? Então aqui, ó, um detalhe interessante, pessoal, nessa questão, é porque se eu estou pedindo aqui para encontrar, repara, ó, eu estou dizendo, ó, a equação da reta, então você tem 5 formas, né, de explicitar essa equação da reta. A gente vai utilizar então a forma de uma equação reduzida da reta. Vamos partir desse princípio. Toda vida então que eu pedir para explicitar uma equação da reta, você já tem em mente que aquela reta ela vai ser explicitada, vai ser denominada em função de uma equação reduzida da reta, certo? Então, ó, encontrar a equação da reta. Então, ó, essa reta então seria dada dessa forma: y igual a mx mais k, que seria a equação reduzida da reta. Muito bem. Só que essa reta, pessoal, ela passa pelos pontos 2, 15 e 5, 27, certo? Então vejam só, eu vou resolver essa questão, pessoal, me utilizando de duas formas clássicas de resolver esse tipo de questão, certo? Depois vocês podem encontrar outras aí, mas eu acredito que essas duas formas são bastante interessantes. Então eu vou até colocar assim, ó, primeira forma, certo? De resolução, certo? Primeira forma. Então seria, pessoal, a gente considerar os pontos. Então eu tenho 2, 15 e 5, 27, certo? Como sendo pontos representados por, sei lá, x1, y1 e x2, y2. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, como ponto 1, certo? Seria 2, 15, certo? Só que o ponto 1 seria, pessoal, ó, x1, não é, ó, y1, ok? E o ponto 2, que a gente está colocando lá, seria 5, 27, ok? O 5 seria, então, no caso, a abscissa seria x2 e o 27 seria a ordenada y2. Vejam então, pessoal, ó, vejam então, eu vou colocar aqui, ó, a reta, tá certo? A reta a encontrar, vou até colocar aqui, ó, é dada por y
igual a mx mais k. Isso aqui a gente já sabe, certo? Mas aí a gente pode dizer assim, ó, todavia, certo? M, tá certo? É o coeficiente angular, certo? Coeficiente angular. Dado por, vejam só pessoal, ele é o coeficiente angular, ó. O coeficiente angular, ele é uma tangente, né? Ok? Isso aí também a gente vai ter uma aula específica para a gente estudar o ângulo entre retas, ok? Mas o coeficiente angular, pessoal, ele é dado por um ΔY, pessoal, sobre um ΔX, né? Ou seja, ó, o ΔY, pessoal, seria então a ordenada, tá certo? A diferença dos pontos da ordenada dividido pela diferença dos pontos da abscissa, né? Então seria y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso ajuda bastante, pessoal, quando nós temos dois pontos, né? Então veja, para encontrar o coeficiente angular, basta que eu faça, ó, a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas, certo? Então vejam aí, ó, o coeficiente angular seria, pessoal, 27, né, menos 15 sobre, pessoal, 5 menos 2, certo? Então ficaria, pessoal, 12 sobre 3. O nosso coeficiente angular seria 4, certo? Veja então, pessoal, quando eu encontro o coeficiente angular, certo? Eu agora só preciso encontrar o coeficiente linear para determinar a reta, certo? Então, assim, eu posso voltar para essa reta, pessoal, me utilizando, porque eu já sei de m, que é 4, ou me utilizando do ponto 1 ou do ponto 2, certo? Então, vejam só, eu vou colocar assim, ó, para determinar, certo? K, certo? Vem que, vejam só, a bem da verdade, ó, a sua reta é y igual a mx mais k, tá certo? Mas vejam, ó, ela passa por esse ponto P1, né, da questão, P1 sendo 2, 15, ok? Então vejam, eu vou substituir o ponto na reta, certo? A gente já sabe, ó, que o ponto, então, ó, o primeiro aqui, ó, é uma abscissa, o 2, e o outro termo é uma ordenada, é o meu y. Então, ó, não esquecendo aqui, o m é 4, a gente já determinou, basta substituir o ponto na reta. Então, veja, ó, o y é 15, não é isso? Ponto 1, né? O m é 4, certo? O x, ó, 2 mais k, certo? Então, fica, ó, 15, 4 vezes 2, 8, ó. Vejam aí que o k seria 15 menos 8, ó, k igual a 7. Ora, determinando o coeficiente angular e linear, eu tenho a reta, né? Aí eu coloco assim, ó, então a reta será, certo? Vejam aí, pessoal, y igual a mx mais k, ok? mx mais k. Vejam que o m é 4, né? Então 4x, ó, mais o k, que é 7. Tá aqui, ó, a reta é essa, certo? Vejam, pessoal, para também obter a reta, eu poderia ter substituído pelo ponto 2. Vocês podem fazer em casa isso, certo? O ponto 2 aqui, ó, é dado por 5 e 27. Então, se eu tivesse colocado aqui 5 e 27, bastaria levar o 5 para o x, a abscissa, e o 27 para a ordenada e determinar o k, que vai dar o mesmo k igual a 7, ok? Muito bem. Essa, pessoal, foi uma primeira forma de resolver. Na segunda forma, meus amigos, olha só. Percebam aí, eu vou utilizar agora estes pontos daqui, pessoal, certo? E substituir na reta diretamente. Eu vou colocá-los aqui novamente, ó. Vejam só. O ponto, pessoal, P1 seria 2,15, certo? Vejam só. Só que a nossa reta, eu vou colocar aqui, pessoal, para ficar melhor. A reta encontrada seria y igual a mx mais k, certo? Vejam então, ó. O ponto P1, ó. O 2 representa a nossa abscissa e o 15 a ordenada. Então eu vou substituir na reta, certo? Então vejam aí, ó, vai ficar, o y é 15, né? Então ficaria 15 igual a m vezes x, que é 2,
mais K. Vejam só ordenando agora, pessoal, o M vezes 2, ó, 2M, certo? Mais K igual a 15. Só fiz pegar esse termo aqui, ó, e colocar para o outro lado e trazer o termo da esquerda e colocar à direita. Só fiz inverter. Não altere nada a minha equação, né? 2M mais K igual a 15. O ponto 2, pessoal, o ponto 2 será, ela é dada, pessoal, por 5,27, certo? Então, o 5 ó, vai ser a minha abscissa X e o 27 a ordenada, Y, né? Vamos substituir em Y igual a MX mais K, vai ficar 27 igual, pessoal, a M vezes 5 mais K. Ok? Ó, M vezes 5, ó, 5M mais K, certo? Igual a 27. Ok, ó. Então, pessoal, para determinar essa segunda forma também, que é clássica, né? A minha equação da reta que passa por 2 pontos, basta substituir esses pontos na reta. Foi o que eu fiz, ó. Só que quando a gente faz isso, a gente encontra duas equações, certo? Foram encontradas duas equações, ó. 2M mais K igual a 15, 5M mais K igual a 27. Ora essa, basta a gente resolver essa equação, que ela está bastante simples, e encontrar os valores de M e K, certo? Vamos fazer isso. Ok, pessoal? Continuando então na resolução da questão. Ó, vejam só, peguei lá, ó, era as duas equações, 2M mais K igual a 15, 5M mais K igual a 27. Veja que a gente tem K e K, então basta multiplicar quaisquer uma dessas equações aqui por menos 1. Eu resolvi multiplicar a primeira equação por menos 1. Então vai ficar, ó, menos 2M, menos 1 vezes K, menos K e menos 1 vezes 15, menos 15. Ó. Veja que a primeira equação tem menos K, a segunda tem K, a gente pode cancelar, e fica, ó, com 5M menos 2M, ó, 3M, e 27 menos 15, ó, 12. Ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo, o M fica 12 dividido por 3, M igual a 4. O coeficiente angular, 4. Veja então, pessoal, que para determinar o K, ou eu volto para a primeira equação, ou volto para a segunda. Eu voltei para a primeira, tá certo? Eu coloquei aqui mais 2M mais K igual a 15, mas em casa vocês também podem resolver e encontrar pela segunda equação, 5M mais K igual a 27, vai dar a mesma resposta, certo? Então, ó, 2M mais K igual a 15, vejam que o M é 4, então fica 2 vezes 4, ó, 8. 8 mais K igual a 15, então K é 15 menos 8, 7. Veja então, ó, determinando o coeficiente angular, que é 4, e o coeficiente linear, que é 7, eu determino a minha equação, certo? Da reta, né? Que eu estou pretendendo, né? Já que a equação é explicitada na forma y igual a mx mais k, ó, o m é 4, o k é 7, então y é igual a 4x mais 7. Então, essa daqui, pessoal, é a nossa segunda forma, que é clássica também, muito comum, de se encontrar as equações da reta, dado 2 pontos, desta forma. E não esqueçam também da outra primeira forma, encontrando o m como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De qualquer jeito, né, a gente está enxergando aqui, pessoal, que as retas são as mesmas, claro, né? Y igual a 4x mais 7 aqui, ó, na segunda forma, e na primeira forma também, ó, 4x mais 7, ok? Eu estou achando melhor, após a resolução deste exercício, deem uma olhada novamente, vão até a lista, porque na nossa próxima aula, então, no nosso próximo vídeo, que eu ainda vou postar essa semana, vai ser só com questões sobre retas. Eu acho melhor, certo? Então, dê uma estudada, verifiquem a lista, a nossa live está se aproximando, certo? Eu vou avisar vocês com antecedência, mas eu estou achando melhor, pessoal, na outra sexta, preciso verificar com vocês apenas o horário, para que a gente faça uma live bacana. Na live eu vou resolver todas as questões da lista. Daí que é muito importante vocês estarem buscando resolver essas questões, tá certo? Então, ainda essa semana eu vou postar a aula 7 só com questões sobre reta. Acho melhor. Valeu, pessoal!